Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O dia 4 de junho de 1859 marcou a história da França como o da Batalha de Magenta, em que o envolvimento do país através da sua legião estrangeira foi decisivo na Segunda Guerra de Independência da Itália contra o domínio austríaco, questão definitivamente resolvida no dia 24 do mesmo mês, após o confronto conhecido como Batalha de Solferino, envolvendo perto de 200 mil soldados durante mais de 9 horas, o que resultou em 2.492 mortes, 12.512 feridos e 2.922 capturados ou desaparecidos. No número da Revista Espírita de julho de 1859, Allan Kardec, na seção Palestras Familiares de Além-Túmulo, apresenta a matéria intitulada Notícia da Guerra, revelando, entre outras coisas, um dado curioso: a permissão do governo francês para os jornais apolíticos darem notícias da guerra. A partir de nota da fonte oficial Moniteur, pensa em interrogar algumas das gloriosas vítimas da vitória, presumindo pudessem ministrar algumas indicações úteis. Não conhecendo nenhum dos participantes da batalha mais recente, pede aos espíritos responsáveis pelas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, a princípio na sessão de 10 de junho, providenciassem alguém, considerando ser preferível a presença de um estranho à de amigos ou parentes dominados pela emoção. Na ocasião, 36 perguntas foram propostas ao comunicante, que se identificou como Joseph Mirard, soldado de infantaria, morto, na verdade, por envenenamento após ingerir uma ameixa concentrada, provisão calórica fornecida aos combatentes. Da curiosa entrevista, destacamos algumas das informações fornecidas por Mirard. Primeiro, não se reconheceu no momento da morte por estar tão atordoado que não chegava a acreditar na sua chegada. Segundo, por não se julgar morto, seguiu combatendo durante a batalha que se travava. Terceiro, sentia-se apenas muito leve. 4. Por não acreditar na morte, não via os espíritos dos que morriam na batalha. 5. Acredita que a multidão de espíritos dos que tombavam no conflito tinham a mesma reação que ele. 6. A reunião nesse mundo dos espíritos não impedia que continuassem lutando durante algum tempo conforme seu caráter. Em nota, Kardec observa que isto concorda com o que temos registrado nos casos de morte violenta, e aquele que assim se desliga do corpo físico não se dá conta imediatamente de sua situação, não se julgando morto. Acrescenta que tal fenômeno é entendido facilmente quando se pensa nos sonâmbulos que não acreditam que estão dormindo por não haver suspensão de suas faculdades intelectuais e pensando que não dorme, só mais tarde se convencendo quando familiarizado com o sentido ligado a este vocábulo. Entende dar-se o mesmo com um espírito surpreendido pela morte súbita quando nada havia preparado para a separação do corpo, já que para ele a morte é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, desde que vive, sente e tem ideias, não se julga morto, sendo necessário algum tempo a fim de reconhecer-se. 7. Grande quantidade dos que morreram há mais tempo se mostravam interessados no resultado da batalha, visto que tais combates são preparados com muita antecedência e que os adversários não se manchariam nos crimes, como se mancharam se a isso não tivessem sido empurrados em vista das consequências futuras. 8. Havia, portanto, interessados na vitória dos dois lados, exercendo influência muito considerável sobre os combatentes, da mesma maneira que tal influência
é exercida pelos espíritos desencarnados sobre os encarnados. 9. Indagado se, como espírito assistindo a um combate, poderia proteger um de seus companheiros, desviando-lhe um golpe fatal, respondeu não estar em suas possibilidades, visto que a hora da morte é fatal, nada a impedindo àquele que por ela tiver de passar, do mesmo modo que ninguém pode atingir aquele para o qual a hora não tiver soado. Na semana seguinte, reunião de 16 de junho, nova evocação, resultando em outros interessantes esclarecimentos. Primeiro, apresentava-se envergando na reunião o uniforme que o identificava no batalhão a que servia, sem saber explicar como, apenas que era roupa fornecida por outro espírito. O espírito São Luís, tratando da realidade do mundo espiritual, diz que o espírito age sobre a matéria, tirando da matéria primitiva, o fluido cósmico universal, os elementos necessários para, à vontade, formar objetos com a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Também pode, sobre a matéria elementar, e por sua vontade, operar uma transformação íntima que lhe dá determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito. Os inferiores a possuem, muitas vezes a exercendo quando necessário, como um ato instintivo do qual não se dá conta. Segundo, revira o corpo abandonado no campo de batalha, experimentando tristeza ante essa visão. E, finalmente, terceiro, tivera conhecimento da existência anterior, na qual fora simples negociante de peles indígenas. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.